E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas e hoje eu estou aqui, eu tô até em pé, porque eu estou com energia pra falar sobre, e eu tô com um pouco de medo também de falar sobre esse livro, porque vocês já viram aí no título que é A Hipótese do Amor. Dando um contexto rápido aqui, eu não li esse livro por escolha própria, porque quem me conhece, acompanha meus vídeos, sabe que eu jamais cogitaria ler este livro por escolha própria, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ler romance. Isso é uma coisa que eu sempre deixei claro, eu não gosto de ler romance, não é um gênero literário que funciona comigo. Eu já tentei ler outros livros de romance e eu acho que não teve nenhum assim que eu gostei, principalmente quando é romance assim, que não tem um drama, que é romance romântico mesmo, aquela coisa bem melosa, bem clichê, bem... pra dar um quentinho no coração. Eu não quero quentinho no coração. Eu quero meu coração sendo dilacerado pelo livro. E aí, o que aconteceu? Eu tenho um projeto de apoiadores lá no Catarse. Quem não sabe, primeiro link na descrição. Vou deixar aí pra quem quiser conhecer mais coisas. E uma das recompensas de uma das categorias lá dos apoiadores é escolher um livro pra eu ler por mês. E esse livro que os apoiadores escolherem através de enquete, que são, tipo, livros que eles sugerem, aí depois os livros que eles sugerem vão pra uma enquete e aí eles votam. E o que a maioria escolher, eu leio e faço um vídeo sobre. Esse é o primeiro vídeo que vai ter aí, que eu espero de vários, dessa série aí escolhidos pelos apoiadores. E o primeiro livro que os meus apoiadores me escolheram pra ler foi A Hipótese do Amor. Então já fica aquela questão, né? Apoiadores ou haters? Então só explicando o porquê de eu ter lido esse livro, não foi por escolha, foi porque os meus apoiadores me obrigaram. E eu li, demorei até bastante, porque esse livro na verdade foi o livro de agosto, e o vídeo só tá saindo agora porque eu demorei um pouco nessa leitura. Primeiro porque eu tava com muitas coisas pra fazer, acabou que eu me enrolei tudo com minhas leituras, minhas coisas, não consegui me organizar, já falei com o pessoal lá, pedi desculpas. E também porque o livro não estava indo, galera. Eu tentei ler esse livro, eu demorei pra caramba pra ler esse livro, porque simplesmente não funciona comigo. Não funciona, eu não gosto, eu tenho que entender isso e espero, eu estou aqui utilizando esse vídeo pra implorar pros apoiadores nunca mais, ou pelo menos me darem um bom tempo aí, sem me mandar ler um livro de romance, galera, porque de verdade, não é pra mim. Não é pra mim e eu não quero isso pra minha vida. Sobre A Hipótese do Amor, vamos lá. É um livro muito famoso, que ganhou um hype muito grande, principalmente por causa da rede vizinha. Pelo que eu sei, esse livro ele foi mais alvo de críticas positivas do que negativas. Eu não vi muita gente falando mal. Eu vi que tiveram algumas problemáticas aí levantadas sobre esse livro, que pretendo falar sobre elas também. E já deixando claro que esse vídeo sim vai ter spoilers, porque primeiro, eu acho que todo mundo que tinha que ler esse livro já deve ter lido. E provavelmente também quem clicou nesse vídeo é porque já leu o livro e quer saber minha opinião. Então, desculpa. Eu não vou, separar o vídeo em momentos de spoiler com spoiler sem, porque eu não fiz o roteiro também, eu literalmente terminei de ler o livro quase agora e eu vim aqui falar com vocês porque eu estou precisando hablar. Então caso você não queira pegar nenhum spoiler do livro, me desculpa, mas não iria conseguir falar desse livro sem dar spoiler, ia ficar uma opinião muito rasa. Eu preciso dar spoilers pra explicar minha opinião sobre o livro, principalmente porque eu estou com medo desse vídeo, porque o que aconteceu? Eu postei lá, porque no Scooby, que eu tava lendo o livro, e aí a galera já bombardeou expectativas, que sempre acontece isso, né, quando é um livro muito famoso. E logo em seguida, terminei o livro hoje, postei lá no Scooby que tinha lido e coloquei minha nota. E aí vai automaticamente pro Twitter, eu sempre esqueço isso. E aí do nada começa a chegar as notificações e eu fico, meu Deus, por que eu deixei? E o povo tipo, Lucas, já me xingando, já querendo minha cabeça por causa da nota que eu dei pro livro. Então assim, talvez nesse vídeo eu seja xingado nos comentários, mas eu espero que vocês venham com a mente aberta pra escutar minhas opiniões do livro e entender o porquê de eu ter dado a nota que eu dei. Que no caso aqui, pra quem não viu, eu dei 2,5 pra esse livro, de 5. 2,5 no Scooby é razoável, que é o que eu achei do livro. Na verdade eu achei o livro um pouquinho menos que isso. Eu ia dar 2 estrelas, mas eu acabei sendo um pouco generoso de 2,5. Mas vamos lá. Caso você não saiba, A Hipótese do Amor é um livro de romance entre 2 personagens que se passa na universidade. Porque a nossa protagonista ela é uma estudante de pós-doutorado. E o livro começa com um prólogo, meio que assim que ela começa o processo de pós-doutorado, ela tá no banheiro, chorando, passando ali por um momento de sensibilidade, e ela acaba conhecendo um cara. E eles têm uma conversa muito estranha, uma conversa bem, assim, incomum de acontecer. E aí, beleza, esse é o prólogo e o livro todo vai se passar, se eu não me engano, 2, 3 anos depois disso. Não lembro, mas são alguns anos depois disso. Logo de início, você já sabe, obviamente, se você tiver um neurônio, que esse cara que aparece no começo do livro, que é essa pessoa, esse cara que não tem nome, eles não dizem o nome um pro outro, é o cara que vai ser o interesse amoroso da protagonista. Aí a gente começa o livro com o capítulo 1. A nossa protagonista, ela está lá
andando no corredor, lá no laboratório que ela tá trabalhando, no coisa dela. E aí a gente sabe que ela quer convencer a amiga dela, a melhor amiga dela, de que ela já superou o ex dela. Porque esse ex dela está interessado nessa melhor amiga dela. A melhor amiga dela também está interessada nele, então é um interesse ali mútuo. Só que a melhor amiga dela tá naquela de tipo, ai, eu não posso ficar com ele porque ele é ex da minha melhor amiga. Então isso seria contra a conduta das melhores amigas e tudo mais. Só que ela, a protagonista, que é Olive, o nome dela, ela não liga. Ela quer, inclusive, que os dois fiquem juntos porque ela quer que a amiga dela sinta essa felicidade, porque ela acha que eles combinam e porque ela não gosta desse ex dela. Então ela, tipo, já tá muito que superada, só que a amiga dela não acredita nisso. E aí o que ela faz? Vai falar pra amiga, amiga, tá tudo bem você ficar com ele, ó, tentar convencer a amiga dela? Não. Ela está lá andando, vê um homem vindo na direção dela e a melhor amiga dela tá vindo também. E ela faz o quê? Beija o homem que ela não conhece. Isso, ela beija um desconhecido e o cara fica tipo, minha filha, o que é que está rolando aqui? Só que, obviamente, esse cara é quem? O Dr. Adam, que é um dos professores mais renomados ali da universidade. Ele é muito famoso na área dele, ele é uma pessoa muito premiada, uma pessoa muito referência na área deles ali. Só que, além disso, ele é uma pessoa que não é muito do agrado dos alunos, porque ele tem essa personalidade de ser chato, de ser antipático, dar respostas muito duras. E ele é aquela coisa do ser um porre. A descrição do cara é essa, basicamente. E aí, ela fica com ele, ela dá um beijo nele, e quando ela fica tipo, ai, me desculpa, aí ele fica tipo, por que você fez isso? Você tá doida? Ela fala, não, é porque eu queria convencer minha amiga de que eu estou superada e que ela pode sim ficar com o meu ex, porque eu já estou em outra, mas na verdade eu não estou em outra, nem coisa nenhuma. Eu falei pra ela que eu tinha um encontro hoje, e aí ela me viu aqui, e aí eu precisei te dar um beijo pra ela acreditar que eu estava no encontro. E ele fica tipo, tudo bem, mas na verdade ele fica tipo, eu vou te processar. Você acabou de me assediar e eu vou te processar, porque isso é uma maluquice, né? E ela fica, não, desculpa, beleza, tudo bem. Aí depois que ela explica a situação toda pra ele, tem todo um drama lá, aquele dramalhão todo, ele fala, beleza, podemos esquecer que isso aconteceu e seguir nossas vidas. Só que o que acontece? Em outro momento ali, eles têm um momento ali de novo, que eles têm uma motivação para os dois fingirem que estão no relacionamento. E aí eles decidem que vão colocar isso pra frente. Eles têm um acordo lá, que ele dá os motivos dele, de por que esse relacionamento falso, no caso esse fake dating, ia ser útil pra ele. E ela explica que é por causa disso, da melhor amiga, e eles fingem que estão namorando. E aí todo mundo começa a acreditar. Obviamente tem esse rolê das pessoas ficarem, meu Deus, que fofocona, porque ele é um professor muito famoso e ela é uma aluna. Ela não é aluna dele, tá? Pelo menos essa parte o livro não vai pra esse lado, ainda bem. Ela não é aluna dele, ela é uma aluna, estuda lá, mas é em outra área, ele não é professor dela. Ele é quase 10 anos mais velho que ela, se eu não me engano. Ele tem 35, ela tem 26, acho que é isso. E o que acontece? Eles começam a se relacionar e, obviamente, por o livro ser um clichêzão, um romancezão clichê, esse negócio de namoro falso começa a se desenvolver para sentimentos reais. Então ela começa a desenvolver sentimentos por ele aos poucos. E lá na frente a gente vai descobrir, na verdade lá na frente a gente vai ler. Porque descobrir a gente já sabe desde a página 1 que ele tinha sim interesse por ela desde aquele rolê do banheiro, porque ele é o cara do banheiro, então dos anos atrás ele já tinha ali um crush nela e ele meio que acho que talvez tenha se aproveitado da situação para ficar com ela naquele momento ali, porque ele tinha essa paixão por ela. O que acontece? Vamos lá. Primeira coisa que me fez não gostar do livro. Os personagens, gente, eles não têm personalidade. Eu, pelo menos, achei que eles não têm coisas que me fizessem gostar deles, tanto sozinhos quanto juntos. Eu achei eles muito sem graça. Tipo assim, o único traço de personalidade da Olive, aparentemente, é o fato dela estudar para o pós-doutorado e dela ser muito boa nisso e dela querer muito isso e dela ter um projeto que é sobre o câncer de pâncreas, porque a mãe dela morreu disso. Então o projeto dela é estudar sobre isso e o pós-doutorado dela é focado nisso. E tipo assim, não tem mais nada além disso. Parece que a autora não se preocupou em apresentar e fazer, pelo menos eu não me senti, conhecendo a personagem. Ela não tinha muita coisa que eu conseguisse visualizar a personagem. Eu não achei ela uma personagem visualizável. Eu literalmente consegui imaginar ela só como uma personagem da capa, que no caso é uma mulher de cabelo preto. E eu fiquei tipo, ok. E o traço de personalidade do Adam é ser um cara, um chatinho, e que todo mundo acha ele um chato, acha ele um porre, e acha ele, muito grosso, sem necessidade nenhuma, e muito fechado, e blá blá blá, não sorri nunca. E ele é um cientista foda. Basicamente é isso. E o romance dos dois é uma coisa bem lenta que vai acontecendo, só que ao mesmo tempo, gente, não consigo. Desde o começo está muito claro que um tem sentimentos pelo outro. Tipo assim, por que vocês estão se fingindo? Se os personagens tivessem tido um diálogo muito específico nesse livro, ele teria 2 capítulos. Isso que eu tô falando são coisas que vão ser reveladas no final, mas eu já consegui perceber nas primeiras páginas. Então, tipo assim, eu entendo que literalmente clichês são isso, coisas que se repetem, as pessoas gostam de ler justamente porque são coisas que você já sabe que vão acontecer. Mas tipo, eu não consigo gostar porque qual é o motivo de eu passar
10 dias lendo uma coisa que eu já sei tudo que vai acontecer. E nada do livro que aconteceu, literalmente nada, nenhuma das páginas que aconteceu no livro me surpreendeu. Tudo que aconteceu eu conseguia prever que aconteceria. E tudo que aconteceu foi de uma maneira muito óbvia. E eu fico tipo, galera... Tipo, eu entendo que é gosto pessoal, mas eu não consigo gostar. Porque pra mim não faz sentido. Tipo, uma curiosidade sobre mim, no caso. Às vezes eu gosto de ver uns filmes que são essas romances mais clichê. Que é coisa que eu sei como vai acontecer, sei como começa, sei como termina, sei como vai ser a problemática, sei qual vai ser o final, sei tudo. Porque é um filme, eu passo ali, ó, 1h30, 2 no máximo. Assisti, ó, me deu ali um divertimento, uma felicidade no momento e foi. Mas livro pra mim não rola, porque pra mim é um tempo que eu vou gastar lendo aquilo, pra quê? E aí me irrita. E principalmente porque, enfim, as coisas acontecem muito mais rápido nessas situações. Livros assim, pra mim, no caso, não funcionam. Mas eu entendo que tem muita gente que gosta. Então, tudo bem se você gosta desse tipo de clichê, se você gosta de ler, é legal também. Eu só tô falando aqui minhas opiniões. Obviamente, tudo que eu vou falar nesse vídeo são opiniões pessoais minhas. Tiveram muitos pontos específicos que me fizeram querer jogar o meu Kindle lá na... sabe? Porque eu me irritei. Primeiro que a gente tem essa melhor amiga dela, né? Que é meio que o motivo do livro todo estar acontecendo, que ela beneficiar essa amiga e fazer essa amiga conseguir ter esse relacionamento que ela deseja muito, que vai fazer a amiga dela muito feliz. E realmente faz. Porque a amiga dela fica muito feliz quando ela começa a namorar esse outro cara lá, que é o ex da Oliver. Só que acontece, essa protagonista, gente, eu fiquei puto com ela, porque ela é uma maluca. Ou ela é maluca, ou ela é chata. Não faz sentido nenhum. Ela coloca a nossa protagonista em 3 situações extremamente desconfortáveis, sem motivo nenhum. E eu fico tipo, que tipo de amigas são essas? Primeiro, eles estão em público, no ambiente de trabalho e estudo ali dos dois. Tudo bem que eles são pessoas que se conheceram no ambiente de trabalho, mas não quer dizer que eles precisam estar de chamego no ambiente de trabalho e de estudo deles. E aí, ela simplesmente fala, se você está com o Adam mesmo, você vai lá agora e vai dar um beijo nele na frente de todo mundo, no meio do estacionamento. E ela fica tipo, Mona, você é maluca? E ela fica se sentindo muito pressionada e como ela quer que essa fique vá pra frente, ela vai lá e faz o quê? Beija ele. Aí eu já fiquei, quantos anos você tem, minha filha? Que é isso? 5ª série? Isso não é um comportamento normal, no caso da amiga, de querer ficar com esses... Ai, amiga, vai lá, duvido, hein? Você ir lá e dar um beijão nele no meio de todo mundo. Tipo, minha filha, o que é que você tá fazendo? Aí eu me irritei muito com ela, primeira vez. Segundo momento, eles estão na praia e aí, por uma razão lá, porque obviamente é um livro clichê, tudo tem um motivo pra acontecer, que o motivo, no caso, é fazer a história continuar sendo clichê. Ela coloca muito protetor na mão dela e fala, eita, tem muito, o que é que eu faço com esse monte de protetor? Que tal tu comer? E pra ver se tu cala a boca. Aí não, ela fala, já tive uma ideia, Oliver. Aí o cara lá, o Adam, tá lá na praia jogando bola. Jogando bola? Tem, sei lá, um esporte lá. Inclusive, outra coisa aqui, um parênteses que eu quero abrir, eu esqueci de falar, que ele tem mais um traço de personalidade, além do que eu disse lá, que é ser grande. Tipo assim, grande. Mão grande. Ombro grande. Costas grandes. Altura grande. O grande também. Então tudo é grande. Literalmente a autora faz questão de a cada todos os capítulos reafirmar como ele é grande, como ele é forte, como ele é. Nasceu já levantando 30 quilos no supino, o menino. Beleza, já entendi que ele é grande, já falou 30 vezes. Pode parar, já deu pra entender bastante que a gente tá falando aqui do Hulk. Voltando aqui, aí ela chama ele e faz o quê? Faz a Olive passar protetor nas costas e no peito dele, na frente de todo mundo ali da praia, e vários alunos, e vários professores, e fica aquela coisa, e ela, passando protetor, tudo isso por causa de quem? Da mesma amiga dela. E aí, tem outra cena, que eu nem lembro se eu tô falando na ordem certa, mas tem outra cena que eu fiquei, não. Pra mim isso aqui foi a gota d'água. Eles estão numa palestra, e aí a palestra está muito cheia, eles estão num auditório muito cheio, a palestra tá lá. E aí, a amiga dela fala assim, Oliver, você tá ocupando muito espaço. Senta no colo dele. Senta no colo do seu namorado agora, no meio da palestra. E ela fica tipo, você é maluca? E ela fala, não, mas se ele é teu namorado, qual o problema de sentar no colo dele? E vai ocupar menos espaço, você vai sair da minha frente e vai ser uma pessoa a menos em pé aqui no aperto. E ela fica tipo... Tá bom, aí tem todo o rolê, não, tava muito apertado mesmo, o cotovelo da minha amiga estava batendo em mim e eu vou fazer isso. Aí ela senta no colo do professor, no meio da palestra, e fica lá, os dois dentro da palestra juntos, beleza, o auditório tá super lotado, parece que ninguém percebeu. Mas, gente, que situação desconfortável, tipo assim, cara, não, e tudo isso por causa de quem? A mesma amiga que deu essa ideia. Aí eu já fiquei puto, pra mim essa amiga não merecia, ela está fingindo um relacionamento pra agradar ela, porque ela, pra mim, não demonstrou merecimento não, porque ela só me irritou. Aí o que acontece?
acontece? A gente tem outro personagem que aparece no livro que ele vai ser muito importante, que ele é quem? Eu lembro pra vocês que eu falei que a Olive tinha um projeto ali sobre o câncer de pâncreas, porque a mãe dela tinha falecido de câncer, e ela queria estudar sobre isso, e ela tem um projeto muito interessante sobre isso, que poderia ajudar na pesquisa e na cura do câncer de pâncreas. Beleza, aí ela aplica esse projeto e manda pra um professor que ela tem muito vontade de trabalhar com ele, no laboratório dele, lá em outra cidade e tudo mais. E aí ele responde os e-mails dela e fala tipo, ok, gostei do seu trabalho, achei promissor, a gente pode marcar de se conhecer porque eu vou passar uns dias aí na cidade. E aí quando ele chega na cidade, ela acaba conhecendo ele de outra forma, porque ele é um dos melhores amigos do Adam, então eles estão lá no café juntos, e esse cara chega, que o nome dele é Tom, e ela fica tipo, cara, você é o Tom dos e-mails, e ele, você é a Olive dos e-mails, e aí eles ficam tipo, vamos discutir aqui nosso projeto juntos, beleza. Ele gosta do projeto dela, fala que ela conseguiu a vaga, assim, passa um tempinho, ele fala que ela conseguiu a vaga, e que eles vão trabalhar juntos, e que ele vai dar continuidade com esse projeto dela do câncer de pâncreas. E aí o que acontece? Desde que esse cara apareceu, ele era muito legal pra mim. Tipo assim, uma das coisas que eu mais vi as pessoas falando que foi que essa problemática, que esse plot twist que tem no livro, foi uma coisa que deixou elas muito surpresas, e que elas não esperavam que a história fosse pra esse rumo, e eu tipo, galera, não é possível que só eu tenha percebido os sinais claros. A energia dele, quando eu li a primeira apresentação do personagem, eu já fiquei, esse cara não é legal, esse cara vai fazer alguma merda, e eu tenho certeza que vai ter alguma coisa envolvendo esse cara depois. E obviamente que teve. Inclusive eu vi outro personagem, também é um personagem que eu achei até legal, que ele, em um momento lá, tipo, bem antes desse plot twist, bem antes mesmo, ele fala, não gosto do Tom. E ela fica tipo, por quê? E ele fala, não quero falar sobre isso. E eu fiquei tipo, a autora não ia colocar isso aqui à toa. Esse Tom não vale nada, ele não presta. E é o que acontece, galera. Lá no final, o plotzão do livro, no caso que muda tudo, a reviravolta toda, esse Tom, ele é um completo escroto. Ele fala um monte de bosta pra ela. Fala que só aprovou o projeto dela e quis trabalhar com ela porque ela era bonita e que ela só tava conseguindo alcançar coisas como, por exemplo, ele ter gostado do projeto dela e ela estar dando aquela palestra ali num congresso que eles estão, porque ela tava dormindo com um professor muito famoso, que é o Adam, e que ela só ia conseguir as coisas assim quando ela fosse trabalhar com ele. Ele tava muito ansioso pra utilizar ela, enfim, ele assedia ela. É uma situação horrível, essa parte é bem, assim, ruim de ler, porque ele fala coisas bem absurdas mesmo. Eu fiquei tipo, caralho, que escroto. E aí, o que é que ela faz? Não fala pra ninguém. Cara, sério. Eu fiquei muito puto com esse momento. Eu tuitei um negócio que foi bem assim, estou coringando com a hipótese do amor, porque foi nessa cena. E não foi porque, tipo, antes que vocês me entendam errado, eu sei que em determinadas situações, às vezes, mesmo a gente vendo de fora, parecendo que é muito fácil contar e muito fácil falar, e às vezes não é, mas é porque a forma como é feito é muito, tipo, ele fala isso pra ela e ela fala assim, vou contar pro Adam que você é um escroto e que ele não está andando com as pessoas certas e eu quero muito bem saber o que ele vai achar disso. Porque além dele ter assediado dela, ele ainda falou assim, que ia roubar o projeto dela, as ideias dela que ela tinha mandado já pra ele e publicar como se tivesse sido ideia dele sem dar os créditos. E ela fala, vou falar pro Adam e vou tomar as providências. Aí ele fala assim, aquela frase bem clichêzona, né? Em quem você acha que ele vai acreditar? Em você, uma vagabunda que ele conheceu agora, ou num melhor amigo dele de anos? Tenta a sorte. E aí ela fala, tá bom, não vou mais contar. Cara, não é possível que essa simples sentença mudou a opinião dela completamente, fez ela mudar de ideia de não contar pra ele. E ela não só não conta pra ele, ela não conta pra ninguém, não conta pros amigos dela, ela simplesmente guarda aquela situação toda pra si e fica nisso. E eu fiquei muito desesperado, porque obviamente que eu sabia que depois ela ia contar isso pra alguém. E obviamente no final do livro ela conta, tem toda a cena lá que vai ter o conflito dele com esse cara e tudo meio que sendo resolvido, que eu vou chegar no final. Mas ela não conta nesse momento. E se ela tivesse contado ali, o livro ia ter tipo 50% a menos. E eu fiquei, cara, não é possível, tipo, não faz sentido ela não contar, principalmente porque nesse momento ela já está apaixonada pelo Adam, tipo, de certeza. Eles já estão ali num processo de relacionamento que eles estão bem amigos. Então pra mim essa parte me deixou muito puto e não fez sentido nenhum. E além disso teve mais o quê? Outra cena que eu fiquei, cara, eu vou coringar a qualquer momento. Ela estava lá numa cafeteria falando pro melhor amigo dela, que esse melhor amigo dela no caso sabia, ele era o único que sabia que o relacionamento dos dois era falso. Aí ela tá falando pra ele que ela começou a criar sentimentos de verdade pelo Adam, e que ela tá gostando dele, que ela tá apaixonada e que ela não sabe o que fazer com relação a isso. E aí o que acontece? Aquelas cenas bem clichê também, como sempre, ele chega na cafeteria. Ele chega na cafeteria bem no momento que ela tá falando, e o amigo dela fica tipo, ei, cala a boca, e ela tipo, eu estou apaixonada. Só que quando ele chega, ela não tá falando o nome, ela tipo, eu estou apaixonada. E eu não sei o que fazer com esse sentimento, e eu não sei como falar isso pra ele. E ele tipo, cala a boca, cala a boca. Aí quando ela vira, o Adam tá lá. Aí ela tem aquele momento de travar, e o que ela faz? O que é que ela faz? Claro que ela fala pra ele que é por outro homem. Ela está gostando, na verdade, de outro cara que não tem nada a ver com ele, mesmo ele já tendo tido vários momentos de relação ali que dava pra sentir os sentimentos dos dois, que dava pra perceber a quilômetros de distância que aquilo ali não era uma coisa falsa. E aí isso, obviamente, já faz
mudado dali, ele ficava tipo, meio retraído, e ela tipo triste também porque não contou a verdade pra ele, e eu fiquei tipo, porra, era só falar. Só que aí que tá uma questão zona que eu quero abrir outro parênteses aqui. Pessoas Normais é um livro favorito meu, que ele também vai ter o quê? Falta de comunicação. E a falta de comunicação é um problema que basicamente faz o livro todo existir. Só que o que acontece? Pessoas Normais é um drama. É um drama. E como isso é colocado em Pessoas Normais, pra mim, pelo menos, faz muito mais sentido. Porque Hipótese do Amor, pra mim, não combina a vibe. E só faz parecer que a autora tava enrolando pra uma coisa, principalmente porque as consequências dessa falta de comunicação em Pessoas Normais são totalmente outras e são bem mais diferentes do que nesse clichêzão. Porque a gente sabe que, em algum momento, ela vai falar pra ele a verdade, que ela gosta dele sim, que ele é o cara sim, e ela até poderia surpreender a gente, sei lá, com alguma outra coisa, e que essa falta de comunicação dos dois pudesse causar algum conflito ou alguma coisa negativa na história, mas não. É só literalmente ela adiando pra eles falarem um pro outro, mas alguns capítulos depois, lá no final do livro, ela vai falar, e só foi, tipo, enrolando mesmo pra acontecer isso, e no final ela conta e fica tudo muito bem. E é o que acontece? Depois ela descobre, por uma conversa ali que ela tá tendo, que ele... que o Adam estaria supostamente apaixonado por uma mulher há muito tempo, há muitos anos, e ela fica tipo, ai... não pode ser eu então, né? Porque a gente só se conhece há 2 meses. E ela fica tipo, pô, mas e se ele for o cara do banheiro? Porque ela já tinha tido esse pensamento antes por causa de um papo que eles tiveram. Aí ela fica, não, mas se ele for o cara do banheiro, ele teria me dito. Realmente, ele devia ter dito. Mas ele não diz também, porque o personagem desse livro, eles não sabem falar nada. E aí ela fala, tipo, então não é por mim. Aí ela já pré-assume que não é por ela que ele está apaixonado, até porque aí tem todo aquele negócio, tipo, não tem porquê ele gostar dela, porque não tem nada nela para que ele poderia gostar. E aí também isso já causa outro conflito, porque ela fica achando que ele está gostando de outra pessoa e ele fica achando que ela está gostando de outra pessoa. Só que literalmente todos os outros personagens do livro, todos, sabem tanto que ela está apaixonada pelo Adam, quanto que o Adam está apaixonado por ela, inclusive que o Adam está apaixonado por ela há muitos anos. Tipo, a mãe dele sabe, os melhores amigos dele sabem, todo mundo da faculdade inteira praticamente sabe que ele está apaixonado por ela desde essa época do banheiro lá, de muitos anos atrás, e ela é a única que não percebe isso. E eu fiquei tipo, cara... não faz sentido. Não faz sentido uma coisa aparentemente tão óbvia, até pra gente que tá lendo também, e eles são os únicos que não se percebem ali. Só pra o quê? O livro continuar acontecendo e funcionando. Tudo bem, beleza, beleza. É um clichê, Lucas. Coloca na tua cabeça. Depois desse rolê, dela ter tido aquele rolê lá com o Tom, dele ter meio que humilhado ela ali, falar desse monte de merda, e ela ter decidido que não vai contar pra ninguém, nem pro Adam, que ele fez isso com ela. Eles estão ali no quarto, porque eles foram pro congresso juntos, e eles acabaram tendo que dormir no mesmo quarto, por causa de mais um clichê que acontece, que é os amigos dela separarem os quartos sem ela, e aí ela tem que dormir com ele porque tá muito caro tudo e ela não tem outra opção. Só que uma coisa que não é clichê, acho que é a única nesse livro, é que diferente da maioria dos clichês, inclusive ela até brinca com isso no livro, é que não tem uma cama só, tem 2. Mas eles só usam uma, no caso. Por quê? Tem a famigerada cena de sexo, que é uma das cenas que fez maior alvoroço aí nas redes, né? Essa cena de sexo. Tanto da parte problemática, tanto da parte das pessoas gostando também. E não é uma cena, no caso, é um capítulo, mais de um. É um capítulo e meio só disso. Bem descritivo, tipo, muito descritivo. E eu acho muito engraçado, porque, tipo, não julgando, mas eu particularmente acho muito vergonha alheia de ler isso, velho. Tipo assim, eu não sei porquê. Quando é uma cena ali ou outra, dependendo da forma como é escrito, acho ok. Mas eu particularmente não gosto. Não no sentido, tipo, moralista, mas é só porque eu acho cringe, tipo, eu acho vergonha alheia. E aí tem a polêmica, que eu vou entrar rapidamente aqui pra falar minha opinião sobre isso. Porque foi o quê? No livro, o casal, eles resolvem fazer sexo sem camisinha. E a autora faz questão de colocar isso no livro, tipo, ele fala, não tenho camisinha aqui comigo, e ela fala, tipo, beleza, não precisa, eu tomo anticoncepcional e não tem nenhum problema, a gente pode continuar assim. E aí a galera, muitas pessoas, principalmente lá no Teco Teco, surtou com isso. É muito irresponsável a autora colocar isso no livro, e não é isso que tem que estar sendo ensinado. Gente, ensinado para quem? Vocês estão querendo dizer que um livro de ficção adulto, porque esse livro é um livro adulto, não é um livro jovem, não é um livro jovem adulto, é um livro adulto de romance, um livro de ficção de romance, tem que ensinar o quê para as pessoas? Não é um livro manual de sexo, não é um livro que tem obrigação didática de ensinar as pessoas como fazer da maneira mais segura. Então eu não entendo a problemática disso, porque não é um livro didático, não é um livro que a autora tem a obrigação disso, e não é um livro que o público-alvo não é obrigado, meio que obrigado a já saber de como é a maneira correta e mais segura de se ter uma relação sexual. Então assim, por isso que eu sempre bato na tecla de que é importante sim se atentar à recomendação do livro no quesito idade. Muitas pessoas falam, mas eu li esse livro com tal idade e eu consegui entender. Beleza, você pode conseguir entender, você pode ter uma maturidade ali, que você não é uma pessoa maior de idade, leu esse livro, porque obviamente a gente sabe que isso é uma realidade, porque grande parte da galera que consome o BookTok não é maior de idade e esse livro foi lido por essas pessoas também. Só que acontece, eu fico muito irritado quando eu vejo, por exemplo, esse livro é muito irresponsável porque tem uma cena que a autora faz o casal ter uma relação sem camisinha e isso é muito problemático.
você tem 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio e lendo essas putaria e quer colocar a culpa na autora. Só que é claramente um livro adulto. Inclusive, espero que a maioria das pessoas que esteja recomendando esse livro esteja deixando esse ponto muito claro, porque quando eu estou falando aqui, inclusive reforço, é um livro adulto, galera. Adulto mesmo, tipo, a cena de sexo é muito descritiva. É o capítulo 16 e a metade do capítulo 17 inteira só nisso. Não só pela cena de sexo, é um livro adulto porque é um livro adulto. Então, primeiro, as pessoas que estiverem recomendando esse livro têm que recomendar um livro como um romance, mas um romance adulto voltado para pessoas maiores de idade, porque eu não acho que a autora, nesse quesito, eu tenho que aqui defender o livro, e é porque eu nem gostei do livro, mas pra mim não faz sentido problematizar isso, porque, como eu acabei de falar, não é obrigação da autora, em um livro adulto, conscientizar ou ensinar sobre uma coisa que é praticamente óbvia. Todo mundo sabe, principalmente se você é uma pessoa adulta, que a maneira mais segura de se ter uma relação sexual com outra pessoa é utilizando preservativo. Então, qual é a problemática? Se os personagens do livro quiseram fazer, eles foram irresponsáveis. Assim como tem muitas pessoas irresponsáveis que a gente conhece que faz isso, e a gente vai fazer o quê? Vai morrer por essas pessoas? Não, a gente faz a nossa parte. Se o livro fosse um livro voltado para o público jovem, aí já era outra conversa. Porque sim, tem pessoas jovens, tem adolescentes que não sabem ainda disso, que é obrigado a ter mais uma atenção quando se trata de discutir esse tipo de assunto. Então, sabe, é isso o meu ponto. Eu acho que não é um motivo de se problematizar. Eu não acho que isso deveria nem estar sendo levantado como um possível cancelamento do livro. Porque eu fiquei, tipo, de todos os problemas que eu vi no livro, pra mim esse foi, de longe, uma coisa que eu não achei problemática. Eu achei, tipo, foram burros. Espero que não nasça uma coisa indesejada daí. Mas se nascer, lidem. No caso, não vão lidar porque são personagens fictícios. Então, pra mim, ó, tá tudo certo. E aí, ainda nessa cena, eu quero falar sobre outra coisa. Porque isso é um ponto que eu acho que eu vi muitas pessoas falando sobre isso, pelo menos. Mas, minha opinião sobre. Uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam estar problematizando é uma coisa que as pessoas estão enaltecendo positivamente. Tem uma cena, no meio da cena ali de sexo, no caso desse capítulo, a Olive, ela fica meio insegura ali se ela quer continuar ou não. Porque ela fala que ela não gosta muito. Não é uma coisa que ela faz questão. No caso de ter relações sexuais, ela só gosta de fazer isso quando ela se sente uma conexão com a pessoa. Quando ela tem uma intimidade, que ela não consegue fazer isso com todo mundo. E aí muitas pessoas falaram que ela estaria no espectro demissexual, que, falando bem por cima aqui, é quando você tem que ter uma conexão ali com o seu parceiro ou sua parceira pra você querer se sentir à vontade em ter uma relação sexual. E aí, a forma como isso é colocado eu achei muito rasa, e eu preferia que não tivesse sido colocado. Porque se é pra abordar um assunto assim como esse, que é uma problemática, que é um assunto também que muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conhecem sobre, de maneira rasa e superficial, eu acho melhor não abordar. Porque, tipo assim, o que tem disso é o seguinte, ela tá lá e ela fala, tipo, eu não sou normal e eu acho que tem alguma coisa errada comigo e com a minha cabeça quando se trata de sexo, porque eu não penso como as outras pessoas. Eu entendo que isso pode ser um pensamento da personagem e pessoas têm o direito de pensar assim, e a autora pode ter abordado isso como uma forma de relatar pessoas que se sentem assim, mas o problema é que isso não é discutido. É literalmente esse parágrafo dela falando isso, e logo em seguida eles estão lá no maior e esse assunto não é mais trazido à tona. Então eu fico pensando que uma pessoa que ler isto e se identificar com esse aspecto, por exemplo, pode não achar isso confortável, porque não é uma coisa que é abordada. Então eu não entendi porque a autora resolveu abordar isso de uma maneira tão superficial, e eu também não acho que foi abordado o suficiente para deixar claro a questão da demissexualidade. Então acho que ficou uma coisa, tipo, muito jogada ali, e que a autora não se preocupou muito em trabalhar sobre, que literalmente foi aquele parágrafo e depois o livro seguiu, continuou ali a cena de sexo e não se deu mais em nada sobre o assunto. Então foi uma coisa que eu particularmente achei que foi meio paia de ser feito. Isso é uma coisa também que poderia gerar uma discussão mais interessante para se fazer sobre. E aí a gente vai chegando pros encaminhamentos finais do livro, que é depois de muita discussão, depois de muita enrolação, ela descobre que ela tinha gravado a palestra dela, porque, como eu falei pra vocês, ela tinha ido dar uma palestra pra mandar pra orientadora, e acabou que ela não deu pause. Então meio que ela tinha registros daquela situação toda que ela teve com o Tom, dele humilhando ela, e aí os amigos dela também convencem ela, depois de uma conversa que ela tem, a contar pro Adam. E essa cena foi até legal, ela indo lá e conflitar e dando play no áudio. Foi bem cena de filme clichê mesmo. Eu fiquei imaginando, pô, no filme isso ia ser muito legal. Mas no livro eu já tava irritado, só queria que acabasse logo. E aí ela dá play e o Adam tem aí aquele conflito e fala pro amigo dele, você é um merda, e aí tem toda aquela confusão e tal. E o livro tem aquele finalzão feliz, que é o quê? O cara é demitido, porque assediou ela e falou que ia roubar a pesquisa dela e foi um completo escroto. E ela e o Adam se resolvem. Ela descobre que ele gostava dela desde a época lá que eles se encontraram no banheiro, e ela fica muito feliz em saber disso. E aí depois ela diz que tem uma coisa pra falar pra ele e conta pra ele que ela está apaixonada por ele. Uma cena bem brega, bem clichêzona assim, que ela fala pra ele, eu te amo, pra ele em outra língua lá, por causa de uma referência que tem no começo do livro com relação a isso. É isso. Tipo, o livro acaba de uma forma bem clichêzona também, assim como começou. Eles terminam juntos e os dois contam um pro outro como eles realmente se sentem e superam esse rolê de namoro falso e de um ficar sem contar as coisas pro outro.
assunto e basicamente é isso. E o livro acaba. Inclusive, aproveitando aqui pra falar pra vocês, a única coisa que eu marquei do livro todo foi uma frase que foi quando ela conta pra amiga dela, aquela amiga lá pra vocês que eu falei pra vocês que eu achei ela bem conveniente, que a relação dela com o Adam na verdade era uma relação falsa. Aí ela conta a história toda isso, já no final do livro. E aí a amiga dela fala assim, depois que ela escuta: Nananina não, isso é um filme de comédia romântica, ou um romance jovem adulto mal escrito, que não vai vender. Se eu te contar que vendeu pra caramba, agora que é bem escrito, eu não achei. E aí, agora que eu já falei basicamente o que eu não gostei, eu vou levantar aqui alguns pontos positivos, até porque eu dei 2,5 pro livro e não 1. Achei interessante a parte da academia, além do livro, eu achei interessante a forma como a autora colocou aqui, e dá pra ver que ela realmente entende muito do assunto, e que ela tem muitas experiências com a área, porque é tudo muito bem escrito nesse rolê de tipo, tanto deles trabalhando ali no laboratório, quanto quando eles estão discutindo sobre isso, quanto a parte dos congressos, a parte da universidade, da academia no geral, eu achei muito bem feito, e pra isso realmente eu bato palma porque ela fez muito bem. Outra coisa que eu achei legal foram essas críticas que ela trouxe assim meio que subjetivas, principalmente esse rolê do machismo na academia e de como é difícil para a mulher se destacar nesse ambiente que é predominantemente dominado por homens e que ela precisa fazer muito mais para conseguir um espaço ali e ter as ideias dela reconhecidas. E outra coisa também que eu achei muito legal, que é uma discussão meio subjetiva, é porque muitos das pessoas que não gostam do Adam é porque reclamam da personalidade dele e falam que ele poderia ser um pouco mais sutil e mais leve com as críticas que ele dá para os alunos. Só que eu acho que isso é uma coisa muito enraizada na gente e que as pessoas esperam que toda relação tenha afeto quando na verdade não é necessário, principalmente quando se trata de uma relação profissional. Então o Adam está ali para orientar aqueles alunos e fazer deles profissionais bons. Eu sei que quando você está ali naquela situação de ser o estudante, eu já passei por isso, passo diariamente, que às vezes um professor ou um chefe, sei lá, é duro com as palavras e isso afeta você, porque você está ali, tipo, fragilizado, e, enfim, você tem suas próprias questões e às vezes as pessoas falam de forma dura, só que o próprio personagem fala aqui no livro, não é responsabilidade dele lidar com as emoções das outras pessoas, ele tá ali para fazer o trabalho dele e dar as críticas. Se você fez um trabalho mal feito, você vai ouvir as críticas, e se você tem um trabalho para ser melhorado, e já que é para isso que você tá ali, que é para ter o seu trabalho melhorado e ter uma orientação para fazer a coisa direito, não tem por que as pessoas acharem ele um escrotão só porque ele faz isso. Aí, tudo bem, ele poderia ser mais gentil com as palavras, poderia se ele quisesse, mas como ele fala, ele tá ali para fazer o trabalho dele, ele faz isso de forma dura, que é pra, no caso, quando ele acha um negócio mal feito, ele fala que tá mal feito e, tipo, sem medir palavras. Eu acho isso uma discussão interessante, porque a gente tem muito esse rolê de que, tipo, esperar muito que as pessoas, mesmo que pessoas que não têm nenhum tipo de relação extra profissional com a gente, sejam muito sutis e muito doces com as palavras e meçam todas as palavras. Então achei uma discussão interessante da autora trazer aqui no livro, e mesmo que de forma breve, meio subjetiva assim, achei legal de trazer isso. Eu dei 2,5 porque eu já fui ler o livro sabendo que era um livro clichê, então não tem como eu esperar que seja algo diferente disso. Eu só não esperava que fosse tão clichê assim. Eu criei um mínimo, assim, pra não dizer que eu não criei nada, um pouquinho de expectativa, porque eu vi outras pessoas que também não são muito fãs de romance, que gostaram desse livro, mas infelizmente não foi o caso comigo. Ler esse livro pra mim foi só mais uma confirmação de que realmente eu não nasci pra ler romance, não gosto quando o livro é romance romântico, quando é comédia romântica, acontece esse rolê muito clichê. Isso pra mim só funciona em filme. Em livro, pra mim, na verdade, tem que ser um drama com romance no meio, que aí pra mim funciona. Então, assim, não é um livro que funcionou pra mim, mas eu também consigo ver o porquê ele funcionar pra muitas pessoas, só que ao mesmo tempo eu fico meio assim, em análise. Porque, tipo assim, sempre que o livro fica muito hypado, isso é só uma coisa que eu fico na cabeça às vezes. Sempre que o livro fica muito hypado, geralmente é porque esse livro tem alguma coisa de nova e é uma coisa que tipo, as pessoas não estão muito acostumadas e faz esse livro meio que se destacar dentro dos outros. Por exemplo, citando um hit muito grande, Evelyn Hugo. Evelyn Hugo trouxe aspectos e características que a gente não é acostumado a ver em outros livros e não era acostumado a ver antes, e tem coisas muito específicas e muito inovadoras. Então, bato palma porque é um livro muito original. Só que esse livro pra mim não tem nada de novo, gente. Tipo assim, ele reúne todos os clichês possíveis que a gente está acostumado há muito tempo em livros, filmes, séries, qualquer tipo de mídia que seja de romance. E a única parte que ele pode ter um pouco mais diferente é esse rolê da academia, da universidade, dos cientistas, que eu não acho também que seja tão novo assim. Tipo, não é tão comum assim, mas eu também não acho que seja algo tão extraordinário. Eu, real, depois que agora que eu li, eu fico me perguntando o que fez esse livro fazer tanto sucesso. E o que fez esse livro ser tão famoso e as pessoas gostarem tanto, porque eu não consigo ver, assim, tipo, o que é que tem de tão especial. Mas, obviamente, eu não estou julgando aqui os gostos de ninguém. Beleza, que bom pra autora que o livro viralizou, que ela vendeu bastante. Inclusive, descobri que o livro, na verdade, parece que é uma fanfic de Star Wars, do Kylo Ren com a Rey. Então, tipo assim, isso não sei se deixa melhor ou pior a história toda. É isso. Não consegui gostar, não é um livro que funciona pra mim, mas como eu já falei pra vocês, eu já sabia que era um livro clichê, já sabia que ele ia ter muitos clichês, que é uma comédia romântica, que é pra tudo ser óbvio, que é pra você já saber o que vai acontecer
na primeira página já saber como o livro vai começar a se desenvolver e ser concluído, mas eu esperava que pelo menos alguma coisinha do livro fosse me surpreender, mas não foi o caso. Meio que literalmente eu só terminei porque a galera escolheu pra eu ler, então eu tinha que ler, mas não era um livro que eu tinha vontade de ler, tanto é que eu demorei bastante. A história não me prendeu porque, como eu falei pra vocês, eu não consegui sentir nenhum tipo de apego aos personagens, e muito menos na relação deles. Eu simplesmente não tava nem aí, eu não tava nem aí se eles iam terminar juntos ou não. E eu já sabia que eles iam terminar juntos, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, ok, que demora. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido meus pontos, que vocês não me xinguem, não me matem pelas minhas opiniões. Eu só fiquei extremamente entediado com o livro e eu espero que vocês estejam com a mente aberta pra entender o porquê de eu, Lucas Barros, na minha humilde opinião, não ter gostado do livro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo, mesmo que você tenha amado o livro. Dá like no vídeo porque isso me ajuda muito, porque eu vou ter muito trabalho pra editar tudo que eu falei. E compartilha também com alguém. Não sei se vocês vão querer, porque aparentemente todo mundo ama esse livro, então não sei se quem é que vai querer dar like e quem é que vai querer compartilhar esse vídeo. Mas caso vocês queiram, eu ficaria muito feliz. Comenta aqui embaixo também. Podem me xingar também, tá livre pra vocês fazerem o que quiser, mas eu prefiro que vocês não me xinguem. Se você chegou nesse vídeo por acaso, quiser acompanhar os próximos conteúdos, inclusive ver o próximo livro que eu já sei qual que eu vou ler, do mês de setembro, no caso, escolhido pelos apoiadores, aguardem que em breve vem aí. Caso você também queira conhecer meu projeto de apoiadores e poder participar de outras votações para decidir o tipo de leitura que eu vou fazer e os vídeos que essas leituras vão proporcionar, como esse aqui, acesse aí o primeiro link da descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e tchau.